Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e nós vamos dar continuidade ao estudo de juros simples, só que agora no nível 2. O que eu chamo de nível 2? É que domingo passado e na quarta-feira nós trabalhamos com juros a uma taxa anual. Agora nós vamos ver como acontece trabalhando a uma taxa ao mês. O que acontece? Eu disse a vocês, para resolvermos problemas de juros simples, basta usarmos regra de 3. Então, para envolver a taxa ao mês, nós vamos usar a regra de 3. E vamos pensar. Em 12 meses, nós temos um ano. Ok. E se eu der uma taxa M, que eu vou usar esse M com a inicial de mês, tá? Se eu der uma taxa M de meses, por exemplo, 3 meses, o que vai acontecer ao ano? E eu chamei o ano de T na formulinha que foi dada em juros simples 1. Então, M meses vai representar que fração em T anos? Aí, isso é uma regra de 3, a gente multiplica em cruz, e o que vai sair daqui? Que o nosso tempo é, em anos, né? É o número de meses que eu tenho dividido por 12. Sempre assim? Sempre assim. Então, por esse motivo que a gente acaba colocando formulinha, porque fica uma repetição de valores que são sempre utilizados. Então, todas as vezes que envolve o mês, eu divido o mês pelo ano. Então, um mês sobre 12, 2 meses sobre 12, 3 meses sobre 12, tudo depende do que o problema nos der. E aí, como fica a fórmula dos juros nesse caso? Os juros não era o capital vezes a taxa vezes o tempo em anos dividido por 100? Sim. Como é que vai ficar agora se eu uso meses? Eu substituo T em anos por meses, M sobre 12. Ao fazer isso, o que acontece? Eu multiplico o numerador com numerador, denominador com denominador. Ao fazer isso, eu vou ter no final uma divisão de fração. Divisão de fração, conserva a primeira fração, inverte a segunda, ou seja, nós vamos ter o 100 multiplicado por 12, que dá 1.200. Então, quando a gente trabalha meses, eu uso a fórmula dividida por 1.200 e não por 100. Por quê? Porque um ano tem 12 meses, então aumenta o meu valor percentual. Bom, como fica isso em termos de exemplo? Como é que eu uso em termos práticos? Então eu vou passar para vocês agora um exemplo de como eu trabalho em meses. Então o exercício é o seguinte: qual é o juro produzido pelo capital de R$ 7.200 quando é empregado a uma taxa de 8% ao ano durante 10 meses? Veja, é uma enganação aqui, né? Taxa ao ano e em meses. Por isso, pessoal, que é a ideia principal é a gente saber diferenciar que a gente está usando o capital envolvido em meses. E por isso que existe aquela transformaçãozinha que não precisa fazer toda hora aquela regra de 3 para descobrir. Porque a gente já formulou uma situação mais prática para resolver. Então, aqui, juros é a pergunta do problema, a taxa 7.200, perdão, o capital 7.200, a taxa 8% e meses, 10 meses. Tudo isso dividido por 1.200, porque agora estamos querendo saber juros dentro dos meses. E aí a gente multiplica esses números, divide por 1.200, obtém 480. Então são R$ 480 de juros ao mês. É bem simples, é só saber identificar e não confundir. A taxa está sendo aplicada ao ano, mas o tempo de empréstimo é de 10 meses, ok? Vou deixar um exercício, na quarta-feira a gente corrigirá. Olha, gente, típico aluno de sala de aula lá, dormindo, e esse aqui ainda ronca.
Então, daqui a pouco vocês vão escutar o ronquinho dele aí. É bem assim, tem aluno que dorme na sala de aula. Vocês sabiam, pais? Mas vamos continuar. Então diz assim o exercício: calcule o juro que rende um capital de R$ 76.125 a taxa de 12% ao ano durante 5 meses. Então, cuidado, já tem fórmulas diferentes para se pensar e essa é a do mês. O tempo é em meses, ok? Na quarta-feira iremos corrigir esse exercício. Até lá! Por vocês terem assistido até esse ponto da aula, vocês têm verdadeiro interesse pelo assunto. Então, considerem a possibilidade de deixar o seu like, se inscreverem no canal, ativando o sininho para receber informações sobre as próximas aulas. E compartilhem esse vídeo com os que vocês acham que estão precisando.